E aí, meu querido, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu vou te passar dicas e macetes aqui, eu vou te ensinar como você pode fazer para melhorar a sua percepção, sua observação, através de imagens como referência para você treinar. Você que é iniciante ou você que está em um processo aí de aprendizado no desenho realista, você que já está há alguns meses fazendo desenho realista, mas deseja evoluir e melhorar ainda mais, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu fiz um pequeno esquema para você entender melhor sobre luz e sombra, o local onde tem luz e o que essa luz projeta no objeto, o ponto que tem sombra e o que essa sombra projeta no objeto. Também tem aqui a parte da sombra projetada pelo objeto na superfície e a gente tem os degradês, que é essa transição entre o tom escuro e o tom claro. Eu vou passar aqui algumas imagens de referência explicando basicamente sobre cada uma e o que ela pode te trazer, o que ela pode te agregar em relação ao aprendizado no desenho realista. Bora lá! Aqui nessa primeira imagem eu tenho dois objetos metálicos, uma colher e um garfo. Quando se trata de você sombrear um desenho realista, é muito importante você observar e interpretar as manchas que estão compondo esse objeto. Ou seja, eu não fico me preocupando se isso aqui é uma colher ou se isso aqui é um garfo, não. Eu fico apenas tentando interpretar, observar, perceber as manchas internas do objeto que, formando o todo, aí sim a gente poderá dar o nome na realidade. Aí sim associando a realidade das coisas, no caso a colher e o garfo. Exemplo, ó, essas manchas aqui, ó, essas manchas pretas, tá vendo? Um cinza mais escuro. Por quê? A gente tem a distinção das tonalidades dessas manchas também. Eu tenho aqui um preto mais absoluto, aqui eu tenho uma mancha que é um cinza mais escuro. Só que entre essas manchas pretas, cinza escuro e tal, eu tenho um cinza mais claro, eu tenho locais que eu posso deixar quase que no branco do papel. E tudo isso aqui aplicando através de camadas e degradês. Exemplo que eu mostrei no vídeo anterior e expliquei também na introdução desse vídeo aqui. Então o que eu te recomendo, iniciante? Está começando agora? Esquece de desenhar, de sombrear retrato. Foca em objetos mais simples, que gerem nuances de efeito de metal, vidro, transparência, que tenham manchas mais fáceis de você entender, interpretar, perceber e aplicar no seu desenho. A partir, lógico, da graduação do lápis de grafite graduado que você tiver. Aqui eu já aplicaria logo de cara para alcançar esse tom a partir de um 6B, talvez um 8B Stellar Black. Quanto mais contraste você conseguir alcançar num objeto metálico em seu desenho, mais realista ele vai ficar. Então eu recomendo você aplicar graduações bem macias, lápis bem escuros, se você quiser chegar nesses tons assim de manchas mais intensas. Isso vai fazer com que o seu desenho fique mais realista, entendeu? Aqui eu tenho esse copo de vidro com gelo, tá? Com líquido também, mas o que eu quero que você entenda? Se eu estivesse desenhando, no caso, sombreando esse copo, para mim, indiferentemente disso aqui ser um copo ou qualquer outro objeto, eu estou me preocupando em retratar as manchas que compõem esse objeto como um todo. Só que as manchas, elas são diferentes uma da outra. Eu tenho mancha mais escura aqui, eu tenho uma outra aqui, eu tenho uma outra aqui, eu tenho manchas menores, tenho manchinhas um pouco mais na horizontal, na vertical, outras mais na diagonal, manchas um pouco mais próximas uma à outra, mais separadas. Então essa composição de manchas de acordo com o valor tonal de cada mancha, se essa mancha é mais escura, se ela tem um tom mais próximo de um preto absoluto, um médio tom de cinza, meio tom de cinza, um cinza claro ou um local no branco do papel, o que importa para mim é isso, formando cada uma de acordo com a graduação do lápis. Mas é claro, a leveza da mão vai influenciar o peso da mão, aí você pode trabalhar também com esfuminho em determinado local, com um pincel. Aí cabe a você treinar para entender, para interpretar isso melhor à sua maneira. Porém, se esqueça, não associe o copo, o vidro, o real, ao que você está fazendo a partir de uma imagem como referência. Aqui eu tenho uma lâmpada como referência que é muito interessante para um treino, porque ela envolve os dois estilos das referências que eu mostrei anteriormente. Eu tenho tanto o metal do bocal da lâmpada, quanto o vidro da lâmpada em si, essa transparência, e também tem a sombra projetada. Então se você parar para pensar, observando a esfera, o cilindro lá do início do vídeo, você consegue entender melhor essa dinâmica de luz e sombra. Ou seja, eu tenho aqui o ponto do metal, que ele tem sombra e luz na sua composição, locais escuros, locais médios, locais claros, locais que eu teria que deixar talvez um branco do papel. Eu também tenho a parte do vidro, mesma coisa, eu tenho pontos ali mais escuros do vidro, no seu entorno, locais mais com brilho, com a claridade mais intensa, onde eu poderia deixar no branco do papel, que são esses pontos aqui. Também tenho a sombra projetada pelo objeto na superfície, uma sombra que é mais escura nesse local, mais clara para cá. Eu sei que isso aqui é uma lâmpada, mas quando eu tiro os traços dela, eu busco retratar essa mancha de acordo com, por exemplo, o desenho dela, o formato dela aparente, o aspecto, se é uma mancha mais difusa, uma mancha mais dura, mais desenhada, mais desfocada, entendeu? O posicionamento dessa mancha em relação à referência de acordo com o esboço que eu fiz. Então tudo isso vai influenciar
para que você consiga captar essa referência, extraindo os valores tonais, né, contraste entre luz e sombra, profundidade e volume, construir o seu desenho e lapidando o seu desenho aos poucos. Aqui um outro exemplo de objeto metálico, pode ver aqui que ele tem bem mais contraste, só você parar para perceber, ela tem locais pretos, bem escuros mesmo, próximo do preto absoluto, tem uns cinzas escuros, tá vendo? Locais no branco do papel, cinza médio, cinza claro, meio tom de cinza. Então é através dessa composição de manchas que você forma o todo, entendeu? Eu não tô preocupado que isso aqui é um bule, sei lá, uma chaleira, tá? Eu não tô me associando isso aqui à vida real, não. Eu tô apenas, quando eu tô desenhando, enxergando, interpretando manchas que vão formar o todo. Então isso tem que entrar na sua mente para você virar a chave e enganar o seu cérebro de maneira que você consiga captar essas manchas e chegar mais próximo ao contraste na sua imagem que você está interpretando, né? E pra gente finalizar, eu trouxe também essa outra referência que não é necessariamente um objeto. Olha como é que eu tenho aqui, através da forma em si do todo, uma composição interna de manchas, manchas mais próximo de um preto absoluto, nesse entorno aqui, porém cada mancha com uma forma, com um desenho distinto, entendeu? Aqui em cima já tem um outro formato de manchas. Então o que eu faria aqui? Eu pegaria, por exemplo, um lápis Cretacolor Nero Extra Soft, um lápis Staedtler Black 8B, que é uma graduação um pouco mais escura, e já trabalharia essas manchas aqui, mais próximas de um preto absoluto, para meio que isolar essas partes e, entre aspas, eliminar. E depois eu só deixaria esses tons aqui de cinza mais médio para um cinza escuro já preservados para conseguir distinguir melhor esses valores tonais e aplicar e chegar mais rapidamente e facilmente ao efeito que eu observo na foto. Perceber esses efeitos de manchas e não associar à realidade, com certeza você vai desenvolver mais sua percepção, você vai conseguir aprender a observar melhor a referência a partir de luz, sombra, volume, profundidade, contraste e aguçar mais a sua percepção e observação também. Gostou do vídeo? Se o vídeo te ajudou de alguma maneira, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, ativa o sino para receber todas as notificações, deixa o joinha. Se eu gostei, me ajuda demais e me motiva muito a fazer novos vídeos aqui pro canal. Beleza? Um forte abraço, espero você no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou!